Olá, sou o Diego Cavalheiro e estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks. Essa é a terceira edição e hoje tenho a honra de entrevistar uma pessoa que vai agregar muito aqui em vários assuntos, tanto políticos como também aqueles assuntos mais jurídicos que estão em efervescência na atualidade no Brasil. E vai ser um bate-papo bastante construtivo aqui, que eu tenho certeza que vai ser útil para todos vocês. Trata-se do meu amigo Alan Barros e eu gostaria, Alan, que primeiramente você se apresentasse para a audiência do Cavalheiro Talks. Boa noite, pessoal. Me chamo Alan Barros, sou advogado, né? Empreendedor também. Como advogado, eu atuo na área eleitoral e empresarial, mas o meu escritório pega todas as áreas, né? E fui advogado do PSL, Paraíba, junto com o professor Nildo Nunes, a quem eu aproveito para mandar um abraço, que eu tive a honra de aprender muito, né? Então, fui um dos advogados do PSL a nível estadual na Paraíba de 2018 até 2021, 2022, quando se fundou com a União Brasil. Segui na área eleitoral e empresarial. Como empreendedor, eu sou sócio de uma empresa de marketing digital e criação de marca, que chama-se Incubadora de Marcas, e gosto de empreender, de estudar sobre o mercado financeiro, sobre economia de um modo geral. Inclusive, comecei o curso, a graduação de economia, porém, tranquei ano passado, em virtude das eleições. O trabalho intensificou, o nascimento da minha filha, e é isso. Pois bem, Alan, eu vi que você é um cara que diversifica os conhecimentos. Você tem proficiência na área jurídica, mas você também estuda a área econômica, financeira, tem a área de publicidade também, marketing. Então, eu já queria entrar num dos assuntos que são mais, não só polêmicos, como também importantes no dia a dia do brasileiro, na atualidade, que é a questão do INSS. A gente tem visto diversas notícias no Brasil sobre um roubo atrás do outro. Parece que a gente se surpreende no primeiro com 6 bilhões de reais desviados dos aposentados e pensionistas. A gente pensa, rapaz, não pode piorar. Pessoas vulneráveis, pouco instruídas em geral, que recebem pouco do Estado por terem contribuído, né, com o seu trabalho, têm seus recursos desviados sem nem saber para onde foi, sem nem ter uma explicação, sem nem ter um aceite prévio. E aí a gente vê também que tem essa questão dos consignados, que pode ter chegado a 90 bilhões de reais o desvio. Ou seja, essas pessoas que são vulneráveis tiveram empréstimos consignados contratados para elas sem a sua vontade. Ou seja, elas pagaram juros, tiveram que arcar com esse endividamento sem ter solicitado. E aí a gente chega na questão governamental, que vem enfrentando uma crise de popularidade também, no caso do governo Lula, chega esse escândalo. Você, como advogado, como é que você enxerga esse problema? O que existe no INSS que facilita essas fraudes, que a gente viu que existem desde 2019, mas chegaram no seu auge em 2023? Antes de fazer a ponderação quanto advogado, eu vou fazer uma ponderação como cidadão. É importante diversificar conhecimentos e estar inteirado, estar a par de assuntos relacionados à política. E quando eu falo política, eu sempre me refiro que não é a política partidária ou ideológica, a qual viva a democracia, mas todo mundo tem o direito de defender a bandeira que acha mais louvável, mais conveniente. Mas eu gostaria de reforçar que é necessário entender sobre a política institucional, a política verdadeira, a política que indubitavelmente rege a vida de todos os cidadãos, você gostando de política ou não, certo? É um assunto extremamente necessário, a qual todo cidadão deveria minimamente ler, buscar se informar, defender seu lado, defender sua bandeira, tudo bem, mas de forma imparcial para entender como funciona e evitar ser tripudiado. Porque eu carrego um pensamento comigo também que o Brasil, sem sombra de dúvidas, pela quantidade de recursos naturais que temos, e a gente vê escândalo de corrupção em cima de escândalo de corrupção, e mesmo assim vivemos ali de forma equilibrada na medida do possível, e você não vê o Brasil como outros países que
com uma situação muito menor do que a que enfrentamos, a que vivenciamos ao longo de décadas, passa por situações bem complicadas, sabe, Diego? E assim, eu arrisco a dizer ainda, sem medo de errar, que ao longo da história do Brasil, não tivemos um presidente, se você me permite falar isso, que estivesse à altura do cargo. O Brasil era para ser top 1 ou top 2 no mundo. Era para ser a primeira economia no mundo se tivéssemos governantes e representantes do povo, seja deputados e senadores, não vou generalizar, mas se a maioria tivesse o compromisso realmente com o Brasil e não visasse interesses próprios. Partindo dessa premissa, vamos entrar agora na questão do INSS. É inconcebível também a ideia de o Brasil ser conhecido mundialmente como o país do jeitinho brasileiro, o país da corrupção. É impossível o Brasil dar certo, totalmente certo no cenário atual, reforçando o que eu falei agora há pouco, quando o índice de analfabetismo funcional, que são pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar textos, é alarmante, intensificou com a pandemia, mas antes da pandemia a situação já era precária, e onde pessoas que são esclarecidas muitas vezes deixam a razão de lado para agir com emoção na defesa dos seus interesses partidários, digamos assim, das suas ideologias, que é legítimo na democracia. Mas, por que eu digo que é impossível o Brasil dar certo diante dessa conjuntura? Porque é necessário medidas, muitas vezes impopulares, por parte dos governantes, medidas necessárias visando a longo prazo. E muitos dos governantes não querem se indispor com a população, fazem paliativos, não agem com sensatez, não agem com bom senso, em prol do bem comum, para fazer palanque, não perder votos e empurrando a coisa com a barriga. Estamos à beira do colapso. Estamos à beira do colapso. Na Previdência, na educação, a saúde não se fala, o SUS é bom, bonito no papel, atende tratamentos a longo prazo como câncer, mas infelizmente é recorrente no Brasil, e vou chegar no ponto central da sua pergunta, vermos faltando hospitais, faltando leitos, na verdade, em hospitais construídos com pouco tempo, a estrutura danificada, ou seja, uma obra mal construída que só serviu para embolsar o dinheiro público. E quem mais sofre é quem mais precisa. Não diferente no INSS, foi dessa forma. As pessoas que foram aviltadas, que tiveram seus direitos vilipendiados, são as pessoas que mais precisam. Porque se você desconta de forma ilegal 80, 100 reais de cada pessoa que recebe um salário mínimo, ao longo de 12 meses, de um ano, vai dar quase um salário. Então, de forma criminosa, não entrarei no mérito, mas de forma criminosa, é injustificável pensar num rombo dessa magnitude. Talvez o maior que a história do Brasil já viu. Até porque esses descontos deveriam ser autorizados pelas pessoas que os beneficiários da Previdência, né? E não foram, com exceção de imposto de renda, pensão alimentícia por decisão judicial e contribuições previdenciárias. Todos os outros descontos devem ter o consentimento da pessoa. Então, gera uma situação de desconforto, gera uma situação de inconformidade, porque isso mostra que as pessoas que deveriam nos representar e gerir a coisa pública como deveria ser, não respeitam o povo brasileiro, sobretudo aqueles que acreditam, infelizmente, por não ter conhecimento, reforço o que eu falei lá atrás, em facilidades. Não existe facilidade. O governo, é importante que as pessoas saibam disso, não está para entregar facilidades às pessoas, seja de qual natureza for. E, ao meu ver, o governo deveria se importar com o mínimo.
Mas para não ficar tão distante da questão do INSS, vamos voltar lá. Lembrando que eu falei que é criminoso os descontos, certo? E nessa perspectiva, como funcionava? Laranjas, que figuravam como presidentes das associações essas que filiavam pessoas que moravam a centenas de quilômetros da sede da associação e usavam de assinaturas falsas para autorizar aquele desconto. E como é que eles conseguiam os dados das pessoas? Pagando propina a funcionários do INSS, para que entregassem uma lista com os dados das pessoas e eles pudessem operar de forma ilegal, entendeu? Então, o mecanismo, e isso não sou eu que estou dizendo, isso se você, ou qualquer pessoa que está em casa, der um Google e pesquisar, vai ver nos portais de notícias essa questão. Está lá porque certamente não li o inquérito da Polícia Federal, não li nada, nenhum tipo de coisa relacionada aos autos, mas se está lá é porque já está de forma pública. Então, a forma como eles operavam era dessa forma. Repito que são as 3 hipóteses de desconto legal sem o consentimento do segurado, do beneficiado pelo INSS, aquelas que eu falei: imposto de renda, pensão alimentícia com decisão judicial e a terceira eu falei, mas agora passou despercebido. Então, esses são a verdadeira hipótese. Então, assim, não tem o que se falar, não tem o que aceitar. E o que é mais inaceitável ainda, onde se fosse um país sério, se tratasse de um país sério, os indiciados, desde que comprovada a sua culpabilidade, com sentença transitada e julgado, deveriam arcar com prejuízo e devolver ao povo brasileiro. Porque você vê, um rombo de 6 bilhões, quantos hospitais não daria para fazer com esse dinheiro? Entendeu? E a solução que tiveram foi: demite o ministro e paga com dinheiro público. Então o povo é roubado e o povo paga, repõe aquele dinheiro que foi roubado. Entendeu? Exatamente, Alan. E nesse caso você tocou numa questão importante agora no final, que é a seguinte: as pessoas vão reembolsar elas mesmas através do erário. Ou seja, elas foram roubadas em um primeiro momento, uma parcela ali mais vulnerável, que são os aposentados e pensionistas, e aí o povo como um todo, através dos cofres públicos, vai reembolsar, entre aspas, aqueles que foram roubados. Só que o governo diz que vai atrás judicialmente dos sindicatos para eles devolverem. Quem garante que o governo vai mesmo atrás? Com que agilidade ele vai, se é que ele vai mesmo? E não seria melhor as próprias pessoas judicializarem para conseguirem esse dinheiro de volta, dos sindicatos, por exemplo? Na minha visão, é uma questão importante. Agora, para complementar ainda esse tema do roubo dos aposentados, a gente tem uma discussão, até um pouco de polarização também envolvida, que é: o escândalo começou em 2019, mas, como eu disse na pergunta, teve o auge em 2023. No governo Bolsonaro, que foi o governo anterior ao atual, houve uma lei, um instrumento jurídico criado exatamente para inibir essas fraudes, né? Tinha que comprovar a cada 2 anos que a pessoa realmente aceitou fazer aquele repasse para o sindicato ou para outra instituição. E aí, em 2022, essa lei foi revogada pelo Congresso. Eu acho que foi uma medida provisória. Me parece que eu não lembro se foi convertida em lei. Era a medida provisória 871 de 2019. Pronto. Não lembro se foi convertida em lei. A MP foi revogada em 22 para ter o auge do escândalo em 2023. E aí, a gente tem também o caso do irmão do presidente Lula, que é vice-presidente de um dos sindicatos, que receberam quantias astronômicas desviadas indevidamente dos aposentados e pensionistas. Se eu não me engano, recebeu na faixa de 100 milhões, só os sindicatos do irmão de Lula. E aí a PF emite um comunicado através de um dos seus diretores, dizendo que o irmão de Lula não é sequer investigado. Ou seja, como é que você enxerga isso aí? Quem teve mais culpa? Se é que a gente pode dizer que o presidente é culpado ou não, na sua visão? O governo atual tem mais culpa que o anterior? A culpa é só do governo atual? E
você falou, demitiu o ministro, mas aí assumiu outro que é acusado de ter facilitado os desvios, né? Primeiro que esse ministro que estava, o Carlos Lupe, ele já tinha sido demitido de algum ministério em Dilma lá atrás, não lembro qual ministério, por questões de corrupção também. Então aí você vê e volta a cena do crime, as mesmas pessoas, as mesmas figuras. A questão de provar culpabilidade ou não, quando se é estranho aos autos, falando tecnicamente como advogado, é bem difícil. É bem complicado falar quem é culpado, quem sabia e quem não sabia. Mas moralmente culpado. E assim, é natural que se você é o chefe de uma empresa e você coloca pessoas ali, você é o mínimo que você tem que fazer se não for administrar uma empresa ou até mesmo a máquina pública de forma improvisada, você ver a ficha da pessoa, saber o que fez, saber, né, os cursos, as formações e saber quem vai botar e ter conhecimento. Se você vai gerir uma coisa, por exemplo, se eu vou gerir a minha empresa, o meu escritório, que é uma empresa, uma pessoa jurídica, e se eu tenho colaboradores ou parceiros, eu tenho que fazer reunião semanal ou mensal com essa galera, com o pessoal, para poder entender o que está funcionando e o que não está funcionando e corrigir. Muito me estranha que tudo antes, essa nem é uma fala minha, era culpa do presidente. Hoje em dia, nada é culpa do presidente. Provar culpabilidade é difícil. Não estou dizendo que o presidente é culpado, que o irmão dele é culpado. Mas eu, como exemplo que eu dei, se você está à frente de um país, à frente de uma empresa, à frente da sua casa, você tem que sentar com as pessoas que estão ali com você e debater. Ó, isso aqui está funcionando, isso não está... Eu tomei ciência desse problema, tudo bem, eu fiz vista grossa, entendeu? Consegui entender. E é bem complicado. Você falou em relação à questão de ir atrás dos sindicatos, das associações. Concordo. Quem tem que pagar são, de fato, eles. Né? E dando, agindo com sensatez e dando o princípio do contraditório e da ampla defesa, a partir do momento que está comprovada a culpabilidade individual de cada um. E se tem sentença condenatória, que vai atrás do prejuízo. E não é o povo que tem que pagar aquilo que foi roubado do próprio povo com o erário. Mas a questão é, no Brasil, o corriqueiro é que um processo judicial se arraste por anos. A depender da natureza do processo, é corriqueiro que se arraste por anos. Certo? Então, assim, a partir do momento que o processo se arrasta por anos, já tem dado tempo da associação ou do que é que seja, fechar as portas, pedir baixa na junta comercial e a liquidez. Ou seja, vai atrás do dinheiro como? Né? Dissolve ali o patrimônio, dá o destino que quem está administrando tem que dar. E aí? A liquidez para achar, vai executar, aí o processo passa mais anos. E aí não tem liquidez. E o rombo? A Previdência já está falida. O Brasil está na beira de um colapso. A população está envelhecendo. As pessoas que estão ali na faixa etária de produzir e pagar não estão pagando e produzindo para cobrir um rombo. Então, assim, onde é que a gente vai parar? Né? Algumas pessoas estão tendo consciência e também não estão pagando a Previdência. Vou pagar durante 30, 40 anos, não vou me aposentar nunca. Vai ter que ter outra reforma da Previdência em breve. Ou seja, vai aumentar o tempo de contribuição. Isso é inevitável. Ou então a gente muda finalmente para capitalização, né? Pois é. E aí, muitas das pessoas estão fazendo o quê? Aquelas que assim buscam, que vai atrás, corre. Vai investir aí em alguma coisa. Tem que estudar para investir em alguma coisa, seja mercado financeiro, seja comprar imóvel para ter renda. Eu disse, eu vou pagar aqui todo mês X para me aposentar com um salário que não compensa, que se chegar daqui a 5, 10 anos vou perder o poder de compra por questões econômicas, inflacionárias, que é natural perder o poder de compra. Você sabe falar isso muito melhor que eu, que você é economista. Então, assim, vou perder o poder de compra. E ainda pode ser roubado. Pode ser roubado, entendeu? E ainda pode ser roubado, muito bem pontuado, e ainda pode ser roubado. Então, assim, é uma situação complicadíssima. E onde vamos parar? Reitero, agir com sensatez e fazer... O Brasil necessita de medidas urgentes. E medidas não é paliativo, nem medidas visando populismo. Assistencialismo, não. Assistencialismo, caráter transitório. Não entra nesse tema aqui diretamente, mas assistencialismo
é para ser de caráter transitório, não para fazer palanque político para ninguém. É para ajudar a tirar a pessoa da miséria, tentar girar a economia de um país, mas não é para fazer palanque, para capitanear voto e deixar as pessoas dependentes. Não, não é. O Brasil precisa de reformas urgentes em todas as áreas, em todas as áreas. Aí, só para a gente finalizar essa questão do INSS, Alan, você acha, como advogado, que é melhor a pessoa que foi lesada, né, por esse escândalo, ela esperar o ressarcimento do governo, que diz que vai fazer através de um crédito extra, né, através dos cofres públicos, como a gente pontuou aqui, ou ela deveria judicializar e ir atrás de um advogado para processar ou o próprio governo, ou os sindicatos, ou os dois? O que você acha que é melhor para a pessoa? Que, tendo a possibilidade de receber de forma imediata, por mais que eu seja contra, e aí a gente tem que saber separar. Eu sou contra o governo usar o dinheiro público para pagar, mas eu também não posso ser a favor que um velhinho que precisa do dinheiro para comprar um remédio para se manter, para ter o que comer dentro de casa, espere um processo judicial que pode até, por várias questões, ser desfavorável a ele para receber. Não faz sentido, entendeu? Sim. Esperar 5, 10 anos para o velhinho que está ali, que talvez nem, infelizmente, não chegue a viver 5 ou 10 anos. Então, assim, eu sou contra usar o dinheiro público. Por isso que eu digo, falta responsabilidade. Eu vou dizer isso sempre. Falta responsabilidade e sensatez. Então, eu sou contra usar o dinheiro público para pagar. Mas se for para aconselhar, e digo isso como cidadão, nem como advogado, eu aconselho a receber, óbvio, do governo federal, porque enfrentar um processo aí judicial que pode ser desfavorável tranquilamente. Certo. Agora a gente vai adentrar, Alan, numa questão que, vez por outra, pauta o universo não só jurídico, como também político. É a questão do porte de armas, né? Os advogados muitas vezes argumentam que correm muito risco, riscos até análogos ao corrido por juízes, desembargadores. Por exemplo, promovendo processos, ações judiciais contra outras partes, eles podem correr o risco de sofrer atentados, correr o risco de ser atacados, linchados, enfim. É a argumentação que eles apresentam, a classe, de uma forma assim mais resumida, apresenta, para poder justificar um projeto de lei, não sei exatamente se é um projeto de lei ou uma PEC, mas eles querem um instrumento jurídico para lhes possibilitar uma facilidade em conseguir o porte de arma, ou seja, você ter autorização legal para poder transitar fora de seu domicílio até com arma de fogo, certo? E aí existe a discussão, será que isso, primeiro ponto, isso é justo perante a sociedade, ou seja, uma classe específica ter direito ao porte de arma que viabiliza a legítima defesa, que é um princípio fundamental de qualquer nação desenvolvida. Porém, só aquela classe consegue e as outras não. A classe que tem mais lobby, através da OAB, através de entidades representativas dos advogados, tem acesso a uma influência sobre os parlamentares e aí eles conseguem aprovar. Será que isso é justo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é benéfico para a sociedade como um todo ter mais gente legalmente armada? Qual é o impacto disso na sociedade? A violência, na sua visão, vai aumentar, tende a diminuir ou fica inalterada? E um terceiro ponto é, será que os argumentos usados, em grande parte, para defender o porte de arma estrito para advogados não podem ser estendidos para o resto da população, que poderia, por exemplo, alegar que existe grande risco de a pessoa ser morta? O Brasil tem estados, cidades e regiões específicas dentro de cidades que tem um índice de mortalidade de assassinatos maior do que zonas de guerra, né? No Oriente Médio, na própria faixa de Gaza, por exemplo. Então, policiais morrem a toda hora, bandidos morrem em combate com policiais, em combate entre eles mesmos. Ou seja, é uma situação de violência grave, praticamente uma guerra civil que o Brasil vive. E o cidadão comum tem que transitar, tem que andar, tem que se expor ao risco. Será que ele não pode usar esses mesmos argumentos para ele conseguir comprar uma arma de fogo dentro dos parâmetros legais? Então, eu queria, Alan, que você falasse sobre esses três temas. Recapitulando, né? Porte de arma civil para todo mundo, será que devia ou não? Porte de arma para uma classe específica, que seria os advogados, por exemplo, é bom para a sociedade? E se é justo que uma classe específica tenha o porte de armas, no caso dos advogados? Vamos lá. Eu vou só pedir que, quando eu finalizar um ponto, tu reforce para não
Ter Certo. um distanciamento daquilo que você me pediu para responder. Certo. É inegável que violência contra advogados tem se tornado crescente, infelizmente. É só você abrir o noticiário, páginas de notícia. Sobretudo no exercício da sua função. Aconteceu um caso recente de uma advogada, jovem advogada, ano passado, acredito que no Rio Grande do Norte, não lembro a cidade, que ela estava saindo da delegacia ou do fórum com seu cliente e o cara tinha aprontado algumas. Também não vou entrar no mérito porque eu não tenho conhecimento de causa assim, própria. Eu vi o fato porque houve uma comoção. Para não pecar naquilo que eu falo, porque eu gosto de falar com segurança. Então ela estava saindo da delegacia ou do fórum, acredito, da delegacia, se eu não me engano, ia ter foi uma audiência de custódia, o cara foi solto, não lembro o que o cliente dela fez, executaram os dois. Isso repercutiu. Inclusive, ao que me parece, tem uma lei tramitando com o nome dessa advogada pedindo algumas medidas de proteção. Em segundo ponto, o primeiro, é inegável a crescente violência contra advogados, sobretudo no exercício da profissão. Em segundo ponto, não seria necessariamente uma classe específica, por exemplo, uma classe de médicos. Por quê? Advogados, juízes e promotores, constitucionalmente, têm equiparação. Mas aí, na teoria, é uma coisa. Na prática, é outra completamente diferente. Por quê? Promotores e juízes representam o poder público. Então, eles têm algumas prerrogativas, em razão da função, alguns benefícios, que é legítimo, é legal, está na lei, embora eu discorde de alguns pontos, que deveria ser aplicado de forma restrita ao exercício da função, e os advogados não têm. Essa é uma das formas de aviltamento das prerrogativas dos advogados. Isso é claro. A OAB, durante um tempo, ficou inerte, mas agora está vendo que a coisa realmente está tomando proporções incomensuráveis, que não deveria ser assim, e está começando a tomar medidas. É comum, e quem atua na área criminal diretamente sabe do que eu estou falando, é comum, muito comum, os advogados sofrerem violência das suas prerrogativas nessa função em delegacias, em fóruns, por servidores, por juízes, que não respeitam o que está ali posto na lei. Por isso que eu digo, na teoria, tem-se a equiparação, o advogado é essencial para a administração da justiça, artigo 133 da Constituição, salvo engano. E todo mundo, quando é injustiçado ou comete uma injustiça, comete algum erro, procura, recorre a um advogado. Seja médico, seja juiz, promotor, seja delegado, independente. Foi injustiçado ou teve alguém na família injustiçado, ou cometeu uma lesão contra alguém, cometeu uma injustiça e está sendo processado, procura um advogado. E acredito que a OAB tem que ser mais forte em relação a isso. Então, o desrespeito às prerrogativas vai além dessa questão do porte de arma, que eu já expliquei que não é uma categoria específica. Não é uma categoria específica. E o terceiro ponto é arma. Você se embriagou, pegou um carro, isso é uma arma. Você está numa festa, quebra o gargalo de uma garrafa, isso é uma arma. Arma, né, não no sentido literal, propriamente do objeto que se tem como arma, arma branca, arma de fogo, pode ser de várias situações. Pode-se dar arma de várias situações, entendeu? Canivete, você faz um canivete improvisado com madeira, como eu não atuo diretamente na área criminal, mas chega casos no escritório, né, que a gente encaminha para os advogados que fazem, e é comum, principalmente no interior, o cara faz como se fosse um canivete de madeira raspada, ele fica bem pontiagudo e vai numa região bem sensível. Isso é uma arma. E gente despreparado tem em todos os âmbitos. E a gente vê também, tem delegado que comete absurdos armado, que tem o direito legítimo de estar armado, tem promotor, vários casos, tem juízes, tem pessoas,
E a arma é um problema. Por quê? Eu sou a favor do armamento consciente da população. Você defender sua casa, sua família, né? Respeitando critérios rigorosos, claro. Você não vai vender arma como se vende pão na padaria. Não, não é. Tem que passar por uma série de requisitos, né? Avaliações mentais, né? Avaliações sobre a capacidade da pessoa de manusear a arma, entendeu? Eu acho uma falácia essa questão de muita gente está armada na rua, o índice de criminalidade vai aumentar. Nesse intervalo aí de 2019 até 2023, 2023, quando o Lula assumiu, os indicadores de violência, de homicídio, não caíram, ou seja, não aumentaram. Diminuíram. Então, assim, geralmente o agressor, se ele vai lhe assaltar, se ele vai lhe roubar, e ele está de porte de uma arma e você não está, ele tende a ser covarde, porque ele sabe que tem um tipo de prevalência, ele vai dominar você. Então, um agressor, por exemplo, um agressor de mulher, se for uma mulher, como a gente vê também nos jornais, se for uma mulher preparada, vários policiais que estão de parabéns, que às vezes conseguem evitar assaltos na rua, conseguem evitar outros tipos de abuso, entendeu? Sobretudo efeito surpresa. Você está com a arma, e o agressor vem lhe fazer uma agressão, seja lhe roubar, seja bater em você, seja o que for, e você o surpreende com a arma, tem um efeito surpresa, entendeu? E, obviamente, passado todos os requisitos para se obter uma arma, isso aí é uma ampla discussão, e a gente entraria pela noite se for debater sobre isso, responsabilizar também com o mesmo vigor quem cometer atrocidades, sobretudo de forma infundada. O que é de forma infundada? Quando fugir da legítima defesa. E as hipóteses de legítima defesa no Código Penal é clara. Existem vários entendimentos sobre várias questões jurídicas no Brasil, mas a legítima defesa é um instituto muito claro. Então tem as hipóteses. A exemplo, se eu começo uma agressão contra você e você revida, que Deus nos livre desse exemplo, e você revida, e eu puxo uma arma e atinjo você, lhe matando ou não, isso não é legítima defesa. Não faz sentido. Eu comecei a agressão. A legítima defesa é para repelir uma injusta agressão. Se você vem, do nada, me agride, e eu estou com a arma, saco, aí é legítima defesa. Então, assim, comprovadamente, para não entrar tanto nesse mérito, que é um debate amplo, mas sou favorável ao armamento consciente. Sobretudo para o pai de família ter a posse dentro da sua casa, para quando um invasor agredir e botar a vida da sua esposa, dos seus filhos em risco, da sua mãe, do seu pai, você ter como reagir. Porque estamos acostumados a romantizar o criminoso. E é o que eu digo, falta sensatez. Sou a favor dos direitos humanos, mas pró do cidadão. Eu sou a favor dos direitos humanos, mas não quer dizer que eu sou a favor do bandido. Tem que se pagar pelo crime que fez com rigor, sem ter impunidade, sem cometer o crime com a certeza da impunidade. Direitos humanos é garantir um processo legal para que o cara não seja incriminado de forma errada, como sabemos que acontece. Direitos humanos é para garantir que o camarada cumpra a pena e seja posto em liberdade com condições dignas e humanas. Mas se confunde, porque romantiza, coloca o bandido como vítima e o cidadão de bem como refém dentro de suas casas, dentro de suas propriedades. Então, eu não vejo ninguém que é ligado a movimento de direitos humanos se importar com um policial quando morre, que está protegendo a sociedade, se importar com um pai de família que teve o seu filho morto. Muitas vezes até o camarada não tem nada a ver, uma briga dentro de uma boate, briga de escola, entendeu? E você tem a dor de perder seu filho. Então, os direitos humanos é para socorrer aos cidadãos. Aos bandidos também, mas não colocar como vítima e sobrepor
inverter, na verdade, os valores. O que há é uma inversão de valores. É garantir que o cara esteja ali, que não seja espancado, que cumpra a pena, que ele não pague, não responda pelo que ele não fez. Isso é direitos humanos. Entendeu? Então, assim, sou a favor do armamento consciente, é um debate amplo, mas o cidadão tem o direito de proteger a si, a sua família, a sua propriedade. Agora, punir com rigor o que fosse feito de forma inconsciente com a arma. Entendeu? Consegui ser claro? Sim, sim. Você conseguiu responder as 3 questões que eu coloquei, né? Você colocou que é a favor do porte de arma civil, para o cidadão ter o direito de se defender, praticar a legítima defesa. E se o cara não quiser portar, mas que tem o direito de ter na sua casa. Exato. Mesmo que ele não tenha, é aquela discussão que tem em economia chamada equilíbrio de Nash, né? O agente econômico tende a agir de acordo com a ação primária de outros agentes. Ou seja, minha postura aqui, um exemplo, né? Nessa entrevista, vai ser de acordo com a forma como você me responde. Se você me responder de um jeito específico, puxando para um assunto paralelo, eu vou explorar o assunto paralelo. Se você continuar no mesmo assunto, eu vou passar para a próxima pauta. Ou seja, eu estou tomando decisões dentro do cenário, dentro do jogo, do contexto em que eu estou inserido com base nas suas decisões, que você é o outro agente, digamos, aqui no jogo. E aí, o bandido, sabendo que uma boa parte tem condições e até faz uso do direito de ter uma arma de fogo, ele não tem como garantir que a sua próxima vítima não tenha arma de fogo. Ou seja, o risco em se praticar o crime aumenta para o criminoso. E aí você acabou colocando essa questão sendo favorável, né, ao porte de arma, tendo critérios rígidos. Você respondeu também que o advogado é alvo de violência e por isso teria razão em ter acesso ao porte de arma. E você também rechaçou a ideia de que mais pessoas armadas legalmente aumentam a violência. Você até citou o período Bolsonaro, que teve redução da criminalidade, dos homicídios, e essa redução foi em meio a decretos que facilitaram o acesso à arma de fogo legalmente, através do CAC, né? Caçador, atirador e colecionador. Até porque as armas que são utilizadas para cometerem os crimes no Brasil, elas entram no Brasil de forma legal. Porque falta fiscalização, falta policiamento. O policiamento é sucateado, governadores não investem na segurança pública. Eu desafio a qualquer telespectador que vai assistir esse podcast, a puxar no YouTube. Faça um balanço de quantos policiais são aposentados, seja por tempo de serviço, por invalidez, qualquer motivo, e quantos entram para substituir. A periodicidade de concursos públicos para a polícia, para juízes, promotores, defensores públicos é escassa. Tem uma defasagem grande. Uma defasagem. E a nível federal também. A nível federal é um pouco melhor, mas também tem uma defasagem. Não equipa a polícia como deveria, não dá incentivos e condições, questões salariais, entendeu? E existem arbitrariedades por parte da polícia também. Isso, era aí onde eu ia falar. Não, existe. Existem arbitrariedades por parte da polícia. E não se, assim, algumas vezes não se pune com rigor. E é o que eu digo. Falta equilíbrio e sensatez. Polarização não leva ninguém a lugar nenhum. Falta equilíbrio e sensatez para um cara tomar as decisões necessárias. Obviamente, dentro do campo democrático, respaldado pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, que é quem cria as leis. Mas falta um cara que, tipo assim, vamos ser sensato aqui. Como é que a gente enfrenta esse tema? É com falácia? É propagando fake news? Não. Como é que a gente enfrenta esse tema? Vamos fazer um estudo de viabilidade? Vamos agir com transparência, com o povo. O povo merece, o povo brasileiro merece transparência em todas as áreas. O povo brasileiro merece transparência. Então, como é que a gente resolve? Tem sim um jeito para tudo. Falta, muitas vezes, vontade. Entendeu? E falta transparência, sensatez e responsabilidade de fazer as coisas como devem ser feitas. É isso que eu penso. Aí você chegou na sua resposta a falar uma frase que foi bastante impactante aqui, que no Brasil existe uma romantização das práticas criminosas e do criminoso também, de uma forma geral. Os direitos humanos foram deturpados nesse sentido,
porque acabaram virando um instrumento de endosso da impunidade. Os criminosos praticam os crimes sabendo que vão ter N direitos e muito dificilmente cumprirão a pena até o final, caso sejam condenados, porque ficam em liberdade, gerando risco à sociedade, são rapidamente soltos. Tem criminosos que são presos dezenas de vezes até, uma questão totalmente absurda, e a população continua padecendo em cima dessa impunidade misturada com a famosa bandidolatria, né? Que as instituições que deveriam representar a opinião popular majoritária, que são grande imprensa, veículos de comunicação, várias partidos parlamentares, todo esse pessoal acaba agindo para reforçar um cenário que apenas prejudica o povo em geral. E, geralmente, as pessoas que têm menor poder aquisitivo, têm menor condição de se autodefender. Ou seja, através da contratação de segurança privada, seja através de um investimento maior na segurança do seu imóvel, ou mesmo na compra de uma arma de fogo, sob tantos empecilhos legais. Então, eu queria, Alan, uma visão sua, um panorama sobre as questões legais brasileiras. Como é que você enxerga, principalmente o sistema penal, né? A gente tem uma série de casos em que homens, principalmente, são pré-condenados no Tribunal da Opinião Pública, são considerados culpados previamente, é o inverso da presunção de culpa, né? Em casos, por exemplo, de violência doméstica suposta. A gente tem agora um famoso caso do advogado João Neto, lá da Bahia, que está preso, está sob prisão preventiva. Muitos juristas consideram a prisão indevida, porque é apenas midiática na visão deles, já que não havia risco de atrapalhar investigações, ou risco de fuga, ou risco gerado à suposta vítima, através da liberdade de João Neto. E aí a gente tem várias pessoas, várias entidades até da imprensa, pré-condenando João Neto e tantos outros casos, né, parecidos, em que não há evidência concreta de agressão ou de prática de crime de violência contra a mulher, por exemplo. Aí a gente tem a questão da lei do feminicídio, que é relativamente recente, uma pena muito maior do que no homicídio, tradicionalmente. Aí você tem a lei da violência psicológica, que é uma coisa assim que até hoje eu não entendi objetivamente. Você dá um grito como pai de família, numa situação hipotética, com a sua esposa, pode ser considerado um crime, levando você à cadeia. E aí, muitas vezes, a palavra da suposta vítima já é suficiente para te condenar, pelo menos perante o Tribunal da Opinião Pública. Então, como é que você vê essa questão das leis brasileiras, o ambiente que elas criam para as pessoas que agem sob uma conduta idônea e sobre aquelas que agem sob uma conduta criminosa, que já são descomprometidas em seguir qualquer regra legal? E como você enxerga, talvez, um caminho para solucionar esses problemas? A gente tem o caso do Nayib Bukele lá em El Salvador, que disse, rapaz, não quero saber mais não, vou prender todo mundo aqui, constrói mais presídio aí, prende várias pessoas, prende até inocente, mas sob a justificativa de que vai resolver o problema das facções, resolver o problema das gangues que dominavam o país. Como é que tu enxerga a questão das leis e possíveis soluções? É uma pergunta magnífica. Eu esperava por essa pergunta, inclusive. Eu não sabia que você faria, mas eu desejei que você fizesse essa pergunta. E em relação ao caso específico do Dr. João Neto, eu não vou entrar porque não tenho conhecimento de causa. Eu gosto de falar com certeza. E seria leviano entrar no mérito dessa questão, naturalmente, defender um lado ou outro, sem saber o que de fato aconteceu, o que se passa nas investigações. Eu sei do que se trata, vi os vídeos que circularam nas redes sociais, mas os meandros eu não sei. Então, nesse caso, eu vou me abster de falar de forma específica. Vou falar de forma abstrata. Reforço o que eu pedi anteriormente. Se eu fugir ou esquecer de algum ponto, pode falar que a gente volta lá e... Entendeu? Então, assim, primeiro, a ineficiência do Estado brasileiro em proteger o cidadão. Voltando para a questão da romantização do bandido, a bandidolatria. O Estado brasileiro é totalmente ineficiente. Né? Eu conheço casos de um delegado que prendeu o camarada já tinha um antecedente criminal considerável, o cara foi solto na audiência de custódia,
Depois de aí 15 dias, o delegado foi almoçar com sua família, o cara estava no restaurante. Nada que impeça o camarada, no caso que em outrora fora preso, frequentar, desde que ele não esteja com a liberdade privada por decisão judicial, nada impede de ele frequentar onde ele quiser. A questão não é essa. Eu digo que tem que ter sensatez. A questão é a ineficiência do Estado em proteger os seus cidadãos. Proteger os seus cidadãos. Você sai, falando de modo geral, você sai de casa, deixa sua família, não sabe se volta, vítima de uma bala perdida, vítima de um assalto, que o cara quer roubar seu celular, e você com muito sacrifício comprou e está pagando ali. E mesmo que não estivesse pagando, você comprou com sacrifício, e você sabe que se você perder, vai dar trabalho para você fazer a aquisição de um novo. Isso é a realidade da maioria, grande maioria dos brasileiros. E você, no momento de desespero, diz, rapaz, meu Deus, eu vou entregar o celular, como é que eu vou comprar outro? Aquela coisa toda, a situação. E o cara vem, e sem pensar que você pode ser um pai que vai deixar um filho órfão, um filho que vai deixar um pai e uma mãe com o coração despedaçado pro resto da vida, puxa um gatilho de uma arma, e o cara é preso e é solto, sai sorrindo pela porta da frente. Isso é de uma desumanidade muito grande. Isso é de uma desumanidade com um cidadão, com um pai de família, muito grande. O bandido tem o direito, como eu falei anteriormente, de responder o devido processo legal, de ter todos os direitos que lhe são assegurados. Mas, meu irmão, e a vítima? Fica onde nessa história? O cara sabendo que vai ser impune, que uma audiência de custódia vai colocá-lo em liberdade. Entendeu quando eu bato na tecla que falta sensatez e responsabilidade para resolver o problema como tem que ser? Entendeu? Sim. Entendeu? O Estado brasileiro é totalmente ineficiente. É a desumanidade. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Desumanidade com a vítima total. Volto à questão lá de trás. Polícia sem equipamentos sucateados, o cara sem incentivo. O judiciário assoberbado de processos, os processos não andam, tramitação de processos com réu preso tem prioridade, ok, mas mesmo assim, tem gente que está com a prisão sem ser relaxada, esperando julgamento há tempos. É isso que eu digo quando eu digo os direitos humanos, devido processo legal, entendeu? Mas ninguém se importa com a vítima. Então, e o Estado tira o direito do cidadão de usar de uma ferramenta que tem que ter preparo, como eu falei, não é como se compra pão numa padaria, para se defender e ter treinamentos periódicos e sucessivos. E se o cara fizer além daquilo ali, pagar com o duro rigor da lei. É isso que tem que ser tomado levado em consideração. Entendeu? Prender quem merece ser preso e se for preciso construir mais cadeias, construir mais cadeias. A gente tá à beira de... Em alguns estados o narcotráfico já tomou conta. Né? Em alguns estados o narcotráfico já tomou conta. Rio de Janeiro é difícil a gente dizer que o narcotráfico não domina, né? Até São Paulo também, que tem uma complicada. hegemonia do PCC. Teve inclusive aí rumores de um acordo com um dos governos de São Paulo, não esse agora, mas anteriores, né? Que eles ficariam hegemônicos, monopolizando o crime organizado no estado em troca de uma redução no número de assassinatos, que despencaram de uns 10 anos para cá. E aí é o que eu digo, entra com facilidade armas ilegais, porque eles não usam armas legais, que Claro são que não. fáceis de ser rastreadas. Entra com facilidade armas ilegais, armas mais com poder de fogo bem superior ao que a polícia usa. Ou seja, isso não precisa ser um gênio para saber que essa conta não vai fechar. Exatamente. Não precisa ser um gênio para saber que essa conta não vai fechar. E que o Estado está perdendo a mão, e aí Deus sabe onde vai chegar. Passaram-se 2 pontos, vamos para o próximo. A questão da forma abstrata das denúncias, né? Se eu não me engano. Na questão, por exemplo, muita gente diz hoje em dia que o homem virou cidadão de segunda classe. Porque se você olhar a punição para um assassinato comum de um homem, a pena é menor do que um feminicídio, por exemplo. Que é uma coisa assim, essa palavra nunca existiu em dicionários, certo? Feminicídio é uma invenção, uma nova língua impulsionada por movimentos políticos, sobretudo o movimento
movimento feminista, em parceria com o movimento que é partidário das ideias de Foucault, né? A questão de considerar os direitos humanos como instrumentos de impunidade. E aí gerou-se essa desigualdade que fere o princípio até da isonomia, né? Mas, exato. Como é que você vê essa questão? Então, a questão do feminicídio eu tenho um ponto de vista muito peculiar, assim como a Lei Maria da Penha. Que a partir do momento que esse tipo penal específico entrou em vigor, bem como a Lei Maria da Penha, os índices, os números de violência contra as mulheres aumentaram. Não precisa criar um tipo penal feminicídio se já existe o homicídio, o tipo penal homicídio. Tudo bem que tem mulheres que morrem fazendo conexão com o argumento deles pela condição de ser mulher. Mas o que é que isso quer dizer? Porque o cara não aceita o fim de um casamento, de um namoro, porque persegue a mulher. Isso muitas vezes acontece, a gente não pode fazer vista grossa, né, em relação a isso. Mas não precisaria de um tipo penal para isso. Entendeu? Porque o que precisaria era de quê? De punições severas. Tudo se resume a isso. Punições severas, a lei rígida e acabar de vez com a certeza de impunidade. Reformulação no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal. Irmão, não dá para fazer vista grossa. Tem mulheres que são mortas na questão de ser mulheres, por ser perseguidas, porque muitas vezes não quer o cara, nunca quis nada com o cara fantasia e vai atrás, e vai buscar e não aceita ser rejeitado. Existe. Mas não precisa ter um tipo penal para isso. Por quê? Porque o cara vai ser posto em liberdade em audiência de custódia. Se o cara tiver bons antecedentes, antes do julgamento, vai ser posto para responder em liberdade, vai botar uma tornozeleira eletrônica, não vai cumprir, porque sabe que se voltar em questão de tempo, volta para a rua, não vai cumprir a medida protetiva e fica nesse ciclo sem fim. Então eles dizem que arrumaram uma solução para isso. Mentira, falácia. O crime não deixou de acontecer. Não precisaria de um feminicídio. Precisaria punir como deve o agressor que fez isso. Que deixou, repito, um filho órfão. Isso aqui não é apelo sensacionalista, não. Mas a gente tem que dar valor, em primeiro plano, ao cidadão de bem, Diego. Que deixou um filho órfão, que deixou um pai e uma mãe com o coração arrasado por um capricho de um cara que perseguiu a mulher, que não aceitou, que ela não quer mais ou que nunca quis. Tem que ser punido de forma rigorosa. Um tipo penal não resolve. É paliativo. É dar de bandeja na mídia aquilo que as pessoas querem ouvir, querem que aconteça, mas a gente sabe que na prática não resolve. Na prática não resolve. Infelizmente, todo dia, tu liga a televisão, se não gosta de assistir televisão, abre um portal de notícias na internet, no celular. São vários e vários casos dessa natureza. Onde é que está o erro? Que o cara sai pela porta da frente. Não faz sentido criar. O Brasil, eu acho que é o único país no mundo que tem essas saídas mirabolantes para tudo. E não tem segurança jurídica, e na prática não resolve nada, e fica essa impunidade. Não dá, aqui chegou no limite. Volta ao que eu falei anteriormente, por isso que eu fiz aquela introdução. Estamos colapsando, amigo, em todos os sentidos. Sensatez. Pulso firme de chegar e dizer, não dá mais, e vamos... Código Penal, Lei de Execução Penal, Código de Processo Penal, vamos mudar isso aqui. Não tem que ter pena de quem não tem pena do cidadão. Não tem que ter pena. Porque você, quando nasce, você tem a consciência do que é certo e do que é errado. Ah, mas porque nasceu na comunidade? Eu concordo que é difícil para quem nasceu na comunidade e não teve acesso a boas escolas galgar certos espaços. Mas vemos exemplos que dá para chegar. E a mesma coisa, o cara tem tudo e desencaminha na vida. Mas aí entra a sensatez e a responsabilidade. Se investisse na educação conforme deveria investir, na educação de qualidade, desde o ensino primário, desde o ensino fundamental. Se investisse na segurança conforme deveria e se existisse na saúde, porque para mim, desde que eu me entendo por gente, comecei a estudar direito,
e todas as áreas que, querem ou não, estão atreladas à ciência do direito, ciência política, né? Filosofia, sociologia jurídica. Eu entendo que o Estado tem que ser minimalista. Respeito quem pensa diferente. Mas o Estado tem que abrir oportunidades de emprego, fomentar a iniciativa privada e oferecer o mínimo aos seus cidadãos. Saúde, educação, ciência e tecnologia para produzir e produzir bem feito. Volto lá atrás do que eu disse. O Brasil tem condições sim de ser top 2, top 1 do mundo, mas reformas extremamente necessárias e urgentes. Segurança pública e saúde. Não precisa inventar conto da carochinha. Assistencialismo, volto a repetir, questão transitória. Pobreza tem no mundo todo. Tratar de forma responsável. Não é viciar a pessoa a não querer ter um emprego fechado, contar até para aposentadoria, ter os benefícios que um CLT tem para não perder o Bolsa Família. Isso é viciar a população, amigo. Não dá para aceitar, não. E voltando para não perder a questão você falou da questão abstrata do depoimento, né, da mulher nesses casos de feminicídio, de violência. Concordo, tem que ter contraditório e ampla defesa. Porque às vezes tem mulheres que são maliciosas, que quer prejudicar o cara, porque o cara também às vezes não quis, porque o relacionamento não deu certo, imaginou uma coisa e não foi no relacionamento. Isso faz parte da dinâmica da vida humana. Também não tenho que fantasiar. Então, assim, eu uso sempre o exemplo de Neymar. Que Neymar teve a sorte de não estar preso e ter toda a sua carreira jogada no lixo, porque ele filmou. Ele teve provas contundentes, pelo que eu sei, o que foi exposto. No caso, Nájila, né? Nájila. Pelo que eu sei, o que foi exposto no caso Nájila. Que ele filmou e que ali era uma tentativa, né, de se aproveitar e talvez de extorquir, aquela coisa toda. Ele não... A vida dele não foi destruída porque ele filmou. Mas quantas pessoas são lançadas no sistema carcerário por conta do depoimento de uma mulher que a gente também não pode tapar, porque existe, o problema é real e existe. São raríssimas as exceções das mulheres que usam de má fé para prejudicar o camarada, mas existe, e o problema de agressão existe, ou seja, esse problema é muito maior do que as mulheres que se valem dessa prerrogativa, desse direito para prejudicar quem quer que seja. Entendeu? Tem que ter o contraditório e ampla defesa. E, seguindo nessa toada, volto a repetir, o caso Neymar. Neymar não teve a carreira jogada fora, não estou defendendo dizendo que ele fez certo, que fez errado, mas ele não jogou a carreira fora porque ele filmou e ficou comprovado que não foi como ela falou. Mas quantas pessoas, como eu falei, vão parar nas cadeias, nos presídios, e lá não existe ressocialização no Brasil. Os índices mostram isso, que raríssimas pessoas que são jogadas lá dentro voltam ressocializadas. Por mais que o Estado tente. É ineficiente aí também. Porque quando você chega lá, você tem que escolher uma das facções dominantes para você se proteger. Você ter ali uma integridade física. Ou a gente vai fechar os olhos para isso também. Vai dizer que nos presídios do Brasil não acontece. É isso aí. Não vai. Então, assim, para fechar essa resposta, é complicado, complicadíssimo também prender. Tudo bem, impor medidas restritivas, porque o problema existe. Tem uma série ali de coisas que não sejam necessariamente a prisão, só pelo fato da mulher declarar que foi agredida ou violentada sem uma apuração real, entendeu? É necessário. É você pegar o problema na prática, e saber como resolver, tirando as medidas desproporcionais do que cada caso concreto apresenta. É muito perigoso. E mais perigoso ainda, esse é o ponto final de eu fechar a resposta, é chegar num ponto de, por repetidas as vezes, de casos que mulheres chegam à autoridade policial, à autoridade judicial, ao Ministério Público, para denunciar um cara que
não fez nada e ele comprovar, isso ficar repetido e a força da palavra da mulher, porque tudo é cíclico. Tudo é cíclico. E a força da palavra da mulher se esvair, ou seja, a mulher perder força naquilo que ela só tem como provar com a palavra. E acaba injustiçando quem? Uma mulher que verdadeiramente foi agredida e vai chegar a um ponto que só a palavra dela não vai valer. Infelizmente, tudo é ciclo. Acho que você deve concordar comigo. Perfeitamente, Alan. Essa questão da palavra única exclusivamente não ser suficiente para comprovar serve para resguardar exatamente a própria mulher em eventuais situações em que ela seja acusada de um crime que ela não cometeu. Então, é preciso provar. O ônus da prova é um fundamento do direito em qualquer civilização que conseguiu prosperar, né? É a questão da liberdade básica, os direitos fundamentais do indivíduo, a própria democracia. Para ela existir de forma pujante, tem que ter isonomia, ou seja, as pessoas têm que ser tratadas de forma igual perante a lei, tem que ter o devido processo legal. Então, basicamente, eu concordo com essas ideias que você apresentou e nós estamos já caminhando para o final da entrevista. Eu agradeço a você que nos acompanhou até agora e queria dizer o seguinte, se você está vendo esse vídeo através do Instagram do meu amigo Alan, eu te peço que você siga o perfil Cavalheiro Talks no Instagram, onde você vai encontrar outras entrevistas e reportagens que podem ser edificantes para você. E se você já me segue, siga o perfil Alan Barros 11_ no Instagram. Muito obrigado por ter assistido. Peço que você também deixe o like no YouTube, no canal, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.